Olá, estamos iniciando mais um Pimenta Pod e agora na quarta temporada. Antes de mais nada, eu quero agradecer você que tem me acompanhado lá desde o primeiro episódio. Já são aí 30 e poucos, quarta temporada, e a gente tem observado a nossa audiência crescer, os nossos seguidores. Eu fico muito grato e isso acaba servindo como motivação para nós continuarmos esse trabalho. Quero agradecer também a Real Cestas, porque acredita no nosso trabalho, está conosco. O Grupo Asa Sistemas, Despa Tecnologia, que também está conosco. E é lógico, o Xi Filmes, que nos apoia e é o estúdio onde nós estamos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem tranquilo, bem light. No finalzinho, o meu convidado vai dar uma palhinha para vocês do conhecimento que ele tem com violão. E para falar sobre o violão, um pouquinho da história dele, principalmente das ações dele, da influência dele na música erudita ou clássica, eu trouxe o Lorenzo. Eu não vou me atrever a falar o seu sobrenome, porque você já me disse que é ali do leste europeu, Iugoslávia, sim, eu não consigo. Então, por favor, se identifique para os nossos seguidores. Vamos lá, sou Lorenzo Galardinovic, eu sou violonista e... Bom, é isso. Não, mas você não falou o sobrenome. Lorenzo falou. Galardinovic. Fala de novo. Galardinovic. Isso. Você tem um canal no YouTube que, além de dar aulas, vende violão. Como que é isso? Me fala rapidinho. Então, eu sempre dei aulas de violão. Agora já tem uns 15 anos aí que eu tô dando aulas. E na pandemia eu comecei um canal no YouTube, porque, a princípio, eu sempre trabalhei no modelo presencial. E chegou um momento que não era possível trabalhar no presencial. Então, eu já tinha feito um vídeo no YouTube, coisa de... Na verdade, meu primeiro vídeo no YouTube foi lá em 2010, mas eu lancei um e abandonei. Depois eu lancei um outro finalzinho de 2019, aí chegou a pandemia. Eu falei, preciso atrair alunos online e tal. Comecei o canal no YouTube. Foi um momento propício, né? Sim. A pandemia para quem gostaria de aprender a tocar violão. Exatamente. Eu tentei, mas não consegui. Quem sabe com você me dando uma... Vamos lá, eu tenho um violão que está 2 anos parado no canto da minha cama. Mas assim, aí... Eu já tinha minha empresa aberta, eu já vendia violões, mas só para os meus alunos, a princípio, né? E por acaso eu comecei a fazer review dos violões que eu tinha em estoque. Mas a princípio o objetivo era gerar conteúdo, mas ter conteúdo para o canal para atrair alunos. Só que os vídeos que eu fiz de violões, onde eu falava o que eu achava dos violões, quais que eu recomendava e tal, começaram a dar muito mais resultado e muito mais views do que os meus vídeos efetivamente de aulas e tal. E as pessoas começaram a entrar em contato comigo para comprar e tal. E aí, naturalmente, eu fui indo para esse lado de investir mais na minha loja e vender violões. Entendi. Então, eu vendo violões aí para o Brasil inteiro, com o diferencial de que cada um é revisado por mim. Eu testo eles casa por casa. Eu seleciono tantos modelos, assim. Eu trabalho com poucas marcas, poucos modelos, que eu só trabalho com aqueles que eu gosto. Vou levar o meu lá para você dar uma olhada e já me dar as primeiras aulas, hein? Bora. E eu quero uma camiseta dessa também, viu? Vou levar para você aqui. Que bonita, né? É bonita. Né? Até me entusiasmei aqui para fazer uma do Pimenta Pod, né? Que ficou legal. Sim. Mas olha só, nós estávamos conversando aqui um pouquinho, antes de começarmos o programa. Você me falou que ou foi uma percepção minha de que o violão ele é um tanto injustiçado em relação aos outros instrumentos. Como que é essa injustiça? Me fala um pouquinho sobre isso. Por um lado, ele é beneficiado por ser o instrumento mais popular do mundo, ou mais tocado, ou que mais tem demanda para aulas e tal. Por outro lado, muitas vezes as pessoas têm a percepção de que a aula de violão é uma coisa barata. Então eu vejo que colegas meus que são do piano, que são do violino, que são de outros instrumentos, eles têm uma facilidade maior de conseguir uma remuneração boa com aulas, por exemplo. E até quando você vai tocar num evento, geralmente você contratar um pianista é um preço, você contratar um violonista geralmente é outro. E violão, além dos barzinhos, é difícil ver em outros eventos mais tradicionais. Sim. Por exemplo, como casamento. Sim. Tem o violonista, mas é difícil você ver alguém tocando violão. Exatamente. Lá, né? Eu já toquei em casamentos, mas geralmente as pessoas vão... Violão. Mas geralmente as pessoas você só querem toca violão? Mais... Eu toco outros instrumentos também. Tá. Toco um pouquinho de Qual? piano. Eu já toquei trompa, já toquei saxhorn, já toquei outros instrumentos. É um multi-instrumentista você.
Sim, mas o meu instrumento, aquele que eu me dediquei, aquele que eu sei tocar bem, é o violão. E o erudito ainda, o clássico. Sim, Porque eu já sim. estive em algumas apresentações suas, inclusive, recentemente você fez um show, sim. né? E você também participou de saraus de uma grande amiga minha, uma fofa, que é a Maria Angélica. Maria Angélica, né? excelente. E eu fiquei assim muito impressionado com a sua técnica. obrigado. Como é que você chegou nessa técnica, nesse grau de facilidade? Porque, cara, a impressão que eu tenho é que você faz a coisa parecer tão fácil que eu fico com vergonha de não conseguir trocar 3 notas. Não, Bom, em primeiro lugar, não precisa de vergonha de nada, assim. Eu acho que cada um tá no seu momento, tá no seu... E cada um tem o violão... O meu momento com o violão nunca chega. Mas vai chegar agora. Vamos começar vamos ver, hein? Aceitar e tocar um Eu vou pouco ser seu ali, maior daqui a pupilo, pouco... hein? Você vai ser o meu mestre Jedi. Ah, cara, eu vou ficar honrado aí, de verdade. O violão, assim como qualquer outro instrumento, ele é uma habilidade que você adquire, como qualquer outra. Então, assim, tem um educador musical, inclusive, que se chama Suzuki, que ele é muito famoso no meio do violino, que ele partiu da percepção, por exemplo, que toda criança japonesa fala japonês. Então, ele trata o aprendizado do instrumento como o aprendizado da língua. É uma coisa que, assim, é claro que alguns podem falar melhor, outros podem falar um pouco pior, uns têm mais dificuldade, outros mais facilidade, mas todo mundo pode falar e usar a língua. Da mesma maneira, todo mundo pode tocar um instrumento, todo mundo pode se desenvolver no violão. A única questão que você precisa é familiaridade e tempo com o instrumento, né? Então, Dedicação. Sim. Aliás, acho que para tudo na né? vida, não é, Lourenço? Você tem que ser dedicado a tudo que você faz. Sim. Não é o violão, mas às vezes uma aula, um aprendizado diferente. Se você não se dedicar... Exatamente. Então, assim, eu toco como eu toco porque eu tenho uma mãe violonista. Eu toco desde os 6 anos que de estava idade. Lá, que no estava dia, lá. no dia, ela se emocionou, Sim, você se emocionou. Você tem, Eu- assim, uma gratidão muito grande pela sua mamãe. com certeza. Eu fiquei tocado também, né? Porque eu percebi que você até se emocionou. A sua mãe ela é muito importante na sua vida, é isso? Ela é. Porque a minha mãe, ela não só foi minha primeira referência no violão, né? Ela foi a pessoa que me apresentou o violão. E durante muitos anos eu sempre queria tocar como ela. E ela é uma violonista muito boa, ela canta muito bem. Então eu fui privilegiado também nesse aspecto, porque eu tinha uma referência muito boa de violão e de canto dentro da minha casa, né? E ela, enfim, uma pessoa muito batalhadora, sempre sustentou a casa. Meu pai trabalhava também, mas ela que trazia assim, a maior parte do dinheiro e tal. Então, assim, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo e tendo mais noção assim de tudo que ela fez, né, Uma por figura mim, muito por meu forte irmão. na sua vida. Sim. Então, assim, eu tenho uma gratidão extrema pela minha mãe. Ela foi minha referência na música e ainda é. Eu acho muito difícil, assim, eu gostar mais do canto, assim, da forma de cantar de alguém do que eu gosto dela, assim. Ela é uma excelente musicista. Ela que, assim, eu só tô aqui por causa dela e também só sou músico por causa dela, né? E então eu sou extremamente grato à minha mãe. Fico até emocionado, assim, de falar, né? E fico feliz de dividir o palco com ela também. Eu tenho essa né? alegria e essa lembrança 24 horas por dia da minha mãe, porque minha mãe também é muito importante na minha vida, né? Inclusive, estive com ela recentemente, ela está com 76 anos, meu papai 86, e eu acho que a família, ela é o cerne de tudo na vida da gente, com certeza. né? E não tem como, né, saindo um pouquinho da nossa conversa, é sempre ou o pai ou a mãe que toma esse lugar na nossa vida, né? E eu me identifico com você porque a minha mamãe também, ela, muito do que eu sou hoje é por conta da insistência dela, não que o meu pai não tenha os méritos dele, né? Mas, voltando ao violão. Só fazendo um parênteses, meu pai, inclusive, também foi muito importante na minha formação. Eu também via meu pai tocando violão, que meu pai também toca. Família é tudo de música. Sim. Seu irmão toca alguma coisa? Meu irmão toca também. Meu irmão tocou clarinete, a gente tocava junto na banda Mirim de São Bernardo. Um dia que vocês estiverem os 4 juntos, você me chama pra eu assistir. Vai ser da hora, né? Sim. A família de música. Com certeza. A diferença é que minha mãe ela fez faculdade de música, minha mãe é uma violonista mesmo, foi professora de música, inclusive, também. E o meu pai era um músico mais popular. Então, a referência que eu tenho do meu pai é dele tocando Legião, Raul Seixas, inclusive a gente falou de Raul antes. Então, assim, tenho muitas lembranças e foi muito importante também para minha formação. Mas a minha mãe era uma musicista num outro nível, assim, né? Então, mais técnica, né? Sim. Porque quem toca em banda, como eu toquei na década de 80, eu fazia parte de uma banda que chamava Resistência. Né? Nós tínhamos
os músicos, e o que não tocava nada lá era eu. Então, eles não tinham ninguém para colocar lá para cantar, me colocaram na frente. E a gente ficou 2 anos, ganhamos prêmios, foi muito legal. Mas dentro do nosso grupo, tinha 2 que eram feras, né? Não que os outros não fossem. Mas um deles, uma dessas 2 feras, era o que tinha o tal do ouvido absoluto. Sim, sim. Ele tirava os solos só ouvindo, cara. E era uma coisa incrível. Mas voltando à questão do violão, você falou de uma certa injustiça que o violão sofre. Aqui no Brasil, viver de música é algo quase que impossível, né? Viver de música, então, clássica e erudita, pior ainda. Sim. Se você for olhar pela perspectiva comercial. Como é que você lida com isso? Já que você é músico, eu sei também que você é compositor. Sim, sim. E já a gente vai dar um endereço do seu canal pra galera seguir, te acompanhar. Com certeza. Quem tá nos assistindo aí e quer aprender violão, cara, procura esse moço aqui, ó. Muito obrigado. Lorenzo Violões, inclusive. Porque esse moço aqui, além de ser bonito, eu não tenho problema nenhum de falar disso, né? É inteligente e você vai se emocionar como eu me emocionei. Tô te falando sério. Obrigado. Por isso que eu quis te trazer. Poxa, Você tocou ali 10 minutos, cara, e me emocionou de uma forma que eu falei, esse cara toca com a alma, é diferente. Poxa, obrigado, hein? Então, obrigado como mesmo. é que você, né, num país tão fraco de cultura, né, de incentivo à cultura, eu acho que tá? Nós poderíamos estar não é que não tem, mas eu acho que nós poderíamos estar num patamar superior. Como é que você sobrevive, cara, com música clássica, que é mais elitizada do que a música comercial? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu não acho que o Brasil é pobre de cultura. O Brasil é riquíssimo em cultura. Nós temos muitas expressões culturais diferentes. Não, digo pobre na questão do incentivo, do Sim, fomento. sim, Não, isso cultura sim. a gente é. A gente é referência. Não. Poucos países têm uma cultura tão rica eu digo quanto a nesse nossa, sentido, né? para ficar até mais claro, digo nesse sentido. É pobre no sentido do incentivo, da valorização. É nesse sentido que eu estou falando. Bom, eu vejo que a música clássica, ela tem uma dicotomia. E as pessoas veem a música clássica como uma música muito elevada, muito importante, muito bonita. É meio que mito isso? Você falou dicotomia. Eu gosto muito. Eu sou suspeito para falar. Só que assim, por um lado as pessoas acham sensacional, tem um respeito assim pela música clássica de outro mundo, mas por outro lado quase ninguém ouve. Então assim, de que adianta as pessoas falarem, nossa, não, porque a música clássica é linda, a música clássica é maravilhosa, mas a pessoa não ouve. Então, eu acho que isso vem de várias questões sociais, inclusive, que a música clássica ela sempre foi posta num determinado lugar, que estava associada a uma classe, inclusive, que estava associada a um certo tipo de pessoas e tal. Mas esse prestígio social que a música clássica tem não é suficiente para as pessoas de fato ouvirem, para as pessoas pagarem para ouvir, inclusive, e tal, e isso gera uma dificuldade de você viver dela, né? Eu, particularmente, eu sempre gostei muito da música popular também. Então, a música clássica me fascina, eu gosto muito, eu componho, eu ouço, assim. Mas eu também nunca tive problema em tocar música popular. Então, assim, a minha formação é uma formação da música clássica, mas eu utilizo ela também para fazer música popular muito bem feita, né? Então, eu também faço voz e violão, né? Então, eu acredito que quando você gosta dos dois tipos, assim, você mistura os dois e você consegue uma aceitação maior, né? Tanto que no meu show mesmo, inclusive nas minhas apresentações, eu sempre trago a música erudita e misturo com música popular, porque eu até gosto de fazer apresentações só do erudito, mas eu sinto que em termos de público muitas vezes não comunica tanto. E também eu acho que depende muito da questão do público e do evento que você está. Sim, né? sim. Porque tem evento que você não vai conseguir tocar mais, por exemplo, clássica Sim. e menos popular, mas tem evento que você vai tocar mais popular e menos clássica. É mais ou menos por aí ou não? Geralmente a música com letra, ela comunica muito melhor. Então, quando as pessoas entendem o que você está cantando, isso quebra uma barreira, assim, que comunica mais fácil com as pessoas. É mais fácil também as pessoas se conectarem quando elas conhecem aquilo que elas estão ouvindo. Então, assim, não só a coisa com letra, mas a música conhecida, a música do artista que todo mundo conhece, as pessoas prestam mais atenção, as pessoas reconhecem mais e se engajam mais. Então, a maneira como eu trabalho, eu sempre procuro misturar músicas que são muito famosas, que todo mundo conheça, que todo mundo interaja com aquela música, com músicas que são mais... que eu considero, às vezes, artisticamente, aquilo que eu quero fazer mesmo, né? Legal. E eu vou misturando isso e acaba tendo uma aceitação boa, né? Legal. Lorenzo, a gente vai dar um segundinho para os nossos apoiadores e a gente volta já já.
No dia a dia de um despachante, cada segundo conta. A dependência de bancos de dados locais pode ser um obstáculo. Com nossa solução em nuvem, acesse seus dados de qualquer lugar, a qualquer hora. Envie processos em lote de uma só vez, de qualquer máquina. Seu lojista tem acesso direto aos processos sem necessidade de consultas. Integração com o Renave facilita compra e venda de veículos. Acompanhe seus processos em tempo real de onde estiver. Nosso suporte dedicado está sempre pronto para te ajudar. Entre em contato com o nosso SAD. Atender bem para atender sempre. Despa Tecnologia. Transformando desafios em soluções. Seja bem-vindo à Real Cestas, a empresa que se dedica a fornecer soluções em cestas básicas de alta qualidade e com preços acessíveis. Nosso compromisso é oferecer alimentos e produtos essenciais. Entendemos a importância de uma alimentação saudável e equilibrada para o bem-estar de todos. Buscamos constantemente minimizar nosso impacto ambiental e contribuir para a comunidade. Trabalhamos com fornecedores locais, valorizando a economia regional e estamos engajados em projetos sociais que visam auxiliar aqueles que mais precisam. Estamos aqui para ajudá-lo a garantir que sua família tenha acesso a alimentos de qualidade, promovendo uma alimentação saudável e contribuindo para uma vida melhor. E aí, você precisa gravar conteúdo dentro da sua empresa, mas está com receio do custo ou da complexidade? A sua procura acabou. Levamos até você uma estrutura completa para gravação de podcasts e vídeos curtos, com qualidade de estúdio e equipe enxuta. Você traz a pauta e o ambiente, e a gente cuida de tudo: a luz, o som, as câmeras, a gravação e a entrega final. É uma solução prática para quem busca agilidade sem abrir mão da qualidade. Ideal para entrevistas com especialistas, conteúdos de redes sociais, séries internas ou gravações institucionais. Com a gente, o custo é justo e o benefício é alto. Você não precisa montar a estrutura fixa, nem contratar múltiplos fornecedores. Entregamos o resultado final equiparado ao que grandes empresas já estão fazendo, com assertividade e no formato certo para o que você precisa. Mais que praticidade, a sua marca ganha credibilidade com uma produção de qualidade. Se sua equipe de marketing está buscando uma forma de tirar projetos do papel, essa é a oportunidade. O que você procura está mais perto e mais simples do que imagina. Me chama aqui e eu te mostro o formato ideal para a sua empresa. Então, Lorenzo, você estava me falando, né, dessa dualidade que tem na sua carreira do erudito com o popular. Sim. Hoje, você se dedica mais a qual categoria? Eu posso dizer assim, não. Modalidade? Qual que seria o termo? Puxa, é até difícil definir isso, assim. Um jornalista e um músico não conseguem, então é difícil, Porque, né? assim, tem até debates, assim, qual que é a diferença objetiva, se você for definir o que é música erudita, o que é música popular. E no limite é difícil de Fala você pra mim, então, separar. pra gente até entender. O que é um exemplo de música erudita e um exemplo de música popular? Tá, exemplos assim indiscutíveis, por exemplo, Bach é música erudita, Mozart é música erudita. Isso não tem discussão, não tem o que se falar, assim. Tá. Agora, por exemplo, Beatles são música popular, Ah, funk é música popular. Tá. Então, assim, esses são exemplos muito claros, muito... Agora, por exemplo, quando você entra assim num Pixinguinha, quando você entra... Vila Lobos ainda vai mais pro erudito, com certeza. Mas você tem compositores que às vezes eles estão ali no meio, assim. Aí como que você, por exemplo, Ulisses Rocha, que é um violonista excelente. Às vezes as pessoas têm um certo diálogo entre um e outro. Vilani Cortes, por exemplo, que pouquíssima gente conhece, mas é um excelente compositor, foi professor da Unesp e tal. Às vezes você tem músicos que eles têm um diálogo ali do erudito e do popular que às vezes fica difícil de você definir, né, o que é uma, o que é outra. Mas, via de regra, hoje em dia, no cenário como está, assim, a música erudita, ela, via de regra, não tem improviso, né? A gente trabalha sempre sabendo do início ao fim quais são as notas que a gente vai tocar. Já está tudo ali definido. Sim, sim. Então, e a música popular, ela vai muito mais pelo improviso, né? Então, assim, na música erudita, quando eu vou interpretar uma obra, eu vou reproduzir o mais fielmente possível aquilo que o compositor fez. E a interpretação ela está muito mais nas intensidades, nos timbres, né, no fraseado. É assim que você diferencia um intérprete do outro. Já na música popular, existe uma... O intérprete, ele faz parte da composição. Você ouve a mesma música pela Elis Regina, ou pelo Chico Buarque, ou pelo, sei lá, Tom Jobim. Nenhum dos três vai ter o mesmo arranjo, nenhum dos três vai fazer a melodia igualzinha. Você tem improviso. Então, o intérprete na música popular, ele molda a música muito mais a personalidade dele. Entendi. E essa personalidade, esse jeito individual de fazer é muito mais valorizado. Já no erudito,
no período do romantismo se valorizou muito a figura do compositor. Então se desenvolveu essa ideia de que você não pode alterar nada. Você vai tocar nota por nota aquilo lá, né? Entendi. Eu acho que, se eu estiver errado, você me corrija. O que chegou mais perto da música clássica erudita, quando eu olho para a história da música brasileira, foi a MPB. Foi ou não? O movimento Tropicália não foi mais uma questão de gênero, de música, mas o MPB, eu lembro que o instrumento que era evidenciado era o violão. Sim. Né? Ao meu ver, o que Qual mais... o movimento brasileiro musical que mais chegou perto da música erudita? Puxa, é difícil. Ou não tem? Pra mim seria tipo o choro, por exemplo. Eu acho que o choro, ele traz com uma... pixinguinha. Sim, ele traz uma questão, assim, da harmonia, né? Das texturas, assim, que eu acho que lembram mais a música erudita no geral. Dedilhado, porque o chorinho é muito... tem muita música que é dedilhada, não é Sim, isso? sim. Ela não é aquela batida das notas. Sim. São as notas que estão ali, mas mais o violão dedilhado. Sim, Isso você identifica tem... mais o chorinho como uma música erudita? Assim, Ou a definição próxima? de erudita é muito complicada, né? Eu tenho um professor meu que ele até fala que qualquer música que você faça com estudo, com consciência, com erudição, vai ser uma música erudita. Né? Mas nesse sentido tradicional de música clássica e música popular, assim, tem elementos da música clássica, da música erudita, que você não vê eles muito na música popular, né? Como certos tipos de modulações, como contraponto, como certas formas de você lidar com a harmonia. Então é sempre complicado assim, esse tipo de coisa, né? Mas, por exemplo, quando você pega um arranjo vocal que tem uma abertura de vozes muito boa, como por exemplo tem construção, sabe? Esse tipo de coisa tem influências muito fortes do erudito, né? E essas influências, elas estão lá o tempo inteiro, assim, em vários tipos de música diferentes, E né? eu quero pegar esse gancho das influências. Como que essas influências moldaram a sua carreira? Porque hoje você é músico e é cantor, porque você também Sim, canta. sim. Você é letrista, você também Sim, escreve sim. letras. Também faço Mas algumas aí qual músicas que é a com letra. diferença de escrever uma letra falada e uma música solada? Solo. Sim. Tem diferenças? Tem, Você tem. trabalha com esse campo também, você exerce essa função de compositor, seja a música falada ou a música tocada. Sim. Bom, eu não sou um grande compositor. Como é que veio eu essas tenho- influências para sua vida profissional? Bom, primeiro, eu não componho muito, ok? Eu tenho algumas composições assim, mas eu não me Elas já consideraria estão um disponíveis na compositor. internet, não? A maioria está disponível em vídeos do YouTube. Ah, tá. Agora eu Lá no preciso seu colocar canal. elas em plataformas como streamings e tal, Tá. esse tipo de coisa, né? Bom, essa influência ela é interessante porque sempre... Quando eu estava no meio de músicos populares, eu era considerado muito erudito. Quando eu estava no meio de músicos eruditos, eu sempre era considerado mais do popular. Então, é muito relativo, assim, né? Essa questão do que é erudito, o que é popular. Mas eu me considero mais do erudito, no geral, pela linha da minha formação. Eu acredito que você ter essa formação mais erudita na hora de você interpretar o popular, você tem uma abordagem diferente, né? O violão clássico, por exemplo, ele dá uma importância muito grande pro timbre, para como você faz as coisas soarem, e ele não dá uma ênfase muito grande, por exemplo, em improviso. Então, por exemplo, eu sou um improvisador muito ruim, assim, muito fraco, realmente, né? Mas, mesmo quando eu vou interpretar uma música popular, eu vejo que a minha base do erudito ela, me permite tirar uma sonoridade, uma interpretação muito boa, assim, né? Então, eu acho que a escola que a gente vem, ela molda um pouco a maneira como a gente faz as coisas, né? Eu sempre tive essa questão, assim, de ser muito erudito pro popular, muito popular pro erudito, né? E... Você com essa ambiguidade musical, se assim eu posso dizer, não acaba sendo alvo dos músicos que são esse ou aquele? Tipo, o cara que é erudito, o cara que é popular, fala, não, mas ele trafega entre os dois. Isso, de uma certa forma, é bom, porque o seu público é maior. Mas entre os cantores, entre os músicos, você não se sente meio um Spock, né? Porque o Spock Vulcano, ele não Sim, era nem sim, não era vulcano. nem Você humano, conhece nem- esse seriado? Conheço por cima, Star assim, eu Trek? não assisti O muito, Spock mas- Vulcano, ele não era nem vulcano, nem humano. Sim, sim. Olha, eu acho que essa resistência ela é um pouco maior pro pessoal do erudito, assim. O pessoal do erudito, no geral, é mais fechado a influências do popular. Embora eu acho que isso tá mudando um pouco também, mas enfim, com caras né? como você que dissemina conhecimento e Ah, prega obrigado. pela união, fica mais fácil, né? Talvez, Os caras talvez. entenderem, pô, deixa o garoto aí, meu. Quando você faz o erudito bem feito,
E eles veem que você vai pro popular também por uma escolha, assim, eu acho que tem uma abertura um pouco maior. Mas o erudito, no geral, ele é mais fechado, assim, né? Ele tem certas pessoas, não é todo mundo também, mas tem certas pessoas, principalmente dentro da academia, dentro desse meio muito tradicionalzão do erudito, que eles têm um certo desdém por algumas coisas mais comerciais, algumas coisas que ficam mais famosas e tal. Então, desse lado eu sinto que sim. Do outro lado eu sinto que não. Eu sinto que o pessoal do popular, no geral, tem um respeito, uma admiração muito grande pelo erudito, assim, né? Então eu sinto que essa relação é mais saudável do lado do popular. As pessoas são mais abertas, são mais... Sim. é, Eu tenho aqui comigo, ô Lourenço, que tudo que é elitizado é meio que... Me perdoem, tá? Não vão colocar comentário lá no meu... Né? Põe um comentário positivo. E se for positivo, com certeza eu vou aprender. Mas tudo que é elitizado parece que é um pouco radical. Sim. Não é? Sim, não, acredito que sim. E aí eu não levo nem para o lado da questão financeira, porque tem muito erudito que gosta de música erudita que não é abastado financeiramente. Sim, com certeza. É um cara classe média. Mas eu acho que o pensamento elitizado ele é radical. Olha só, eu peguei um Uber esses dias e o cara, da hora que eu entrei no carro até a hora que eu saí, o cara só música clássica. Caramba. Aí no final, eu perguntei pra ele, né? Porque jornalista é curioso. Eu falei assim, moço, você colocou essa música clássica pra me deixar feliz, fazer média ou você curte? Ele falou, não, eu curto. O cara no Uber. Sim. Então tá vendo que não dá pra levar a ferro e fogo, Não, mas com eu acho que certeza. tudo que é elitizado é radical. Sim. E você deve sofrer um pouco de preconceito com isso, né? Hoje eu não tô mais nesse meio, então... E mesmo nem quando eu liga. tava... Tô nem aí. eu ia muito bem nas coisas do erudito também. Tá. Então eu não sentia tanto isso assim, sabe? Mas você via, assim, que às vezes, por exemplo, quando eu ia mostrar uma composição minha, assim, às vezes tinha alguma outra pessoa, assim, que era mais de um erudito, mais a ferro e fogo, assim, que não via com muito bons olhos, assim. Mas, no geral, os meus colegas, o pessoal que era mais próximo, eram pessoas mais abertas também, então era tranquilo, né? Motivando, mamãe, papai, Sim. né? Os seus fãs, que eu sei que você tem um canal bem ativo. Eu não tenho muitos, né? mas já tenho alguns fãs aí, mas infelizmente. quem te segue lá, com certeza, é porque é fã com seu, certeza, não só com como professor. Aliás, eu acho que você já está preparado para ser professor, porque o que eu conheci do Lourenço era o técnico, o músico. Agora eu tô vendo que você tem condições de ser professor, cara. Sim. Já pensou em dar aula? Eu dou aula, assim, há um bom não, tempo mas eu digo, já. tipo, numa USP. Numa universidade, uma coisa assim. algo mais assim. Olha, eu gostaria elitizado. muito. Quando eu entrei na faculdade, inclusive, o meu objetivo era fazer mestrado, doutorado e dar aula. Só que depois eu fui vendo, tanta gente boa, tanta gente que tinha doutorado que não estava conseguindo emprego, não estava conseguindo entrar. Eu fui vendo muitos professores meus se aposentarem também e não abrir concurso para novos. Eu tive muita aula com professores substitutos, né? Então isso vai desanimando a gente, né? Você se dedicar ali 10 anos para você seguir uma carreira acadêmica sabendo que o mercado depois pode não... Sabendo que depois pode nem ter vaga para você dar aula em nenhum lugar, assim, fica uma coisa meio desmotivadora, né? Então é até uma questão aí mais social, assim, né? Que eu gostaria muito que tivesse mais investimento em educação, assim, né? De verdade, para você abrir vagas para professores e tal. Porque hoje a gente não tem muita motivação, às vezes, para ir atrás de um projeto desse, né? Nós estamos indo para o final do programa e eu gostaria muito que você encerrasse, nos brindasse, né? A mim e aos meus seguidores, né? Com um pouquinho, o seu violão está aí do lado, claro. propositadamente, já deixamos ele aí. Pega o seu violão, se ajeite aqui, né? E eu gostaria que, assim, aquilo que você... aquela música que você mais gosta, que você possa dedilhar um pouquinho aí para nós, até eu ter que te interromper, porque o nosso tempo está estourado, tá bom? Vai lá. Perfeito. Bom, eu vou fazer então um prelúdio de Bach, que eu gosto muito, que é o prelúdio da suíte número 1 para violoncelo. Essa é uma das minhas peças preferidas. E a original é para violoncelo, mas ela cai muito bem no violão, gosto bastante dessa versão. Vou ver se eu ajudo um pouquinho. Pode ir, vai lá. Vou pôr só mais um pouquinho. Acho que não preciso, vou tomar uma bronca do meu produtor ali, mas... Tá pegando bem aí o som? Vai. Isso. Aqui? Tudo gravado, mas ao vivo. Vai lá.
Merece palmas. Palmas, merece palmas, pessoal. Vamos aprender. O pessoal da produção. E eu tenho certeza que você aí nessa casa se emocionou também, como a gente aqui. Eu acho que isso é um dom que você tem. Eu gostaria que você... Nós vamos reproduzir aqui no GC, mas deixa o endereço, as formas para as pessoas te contatarem. Com certeza. Né, da empresa, violão que você vende, as aulas, enfim. Perfeito. Instagram, manda bala. Isso. Bom, minhas redes sociais são todas Lorenzo Violões, então você pode me achar. O YouTube é minha maior rede social, né? Eu tô lá com uns 6 mil e poucos seguidores agora. E também Lorenzo Violões, tanto no Instagram quanto no TikTok. TikTok eu nem uso muito, mas os vídeos estão prontos, eu posto lá, né? Tá lá. E para quem quiser entrar em contato diretamente comigo, telefone DDD 11 97160 6703. Se puderem deixar aí por escrito, inclusive, agradeço. Vai ficar com certeza. E é isso, qualquer rede social que você procurar Lorenzo Violões, sempre deixo bem direto lá, isso Legal. aí. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou indicar você para outros amigos meus jornalistas que fazem entrevistas, porque eu acho que esse trabalho seu tem que ser divulgado. Muito obrigado, viu, Pedro? Tá bom? Obrigado mesmo. Aí foi um grande prazer te conhecer lá no Sarau. Muito e, cara, obrigado. fico realmente imensamente feliz aí pelo convite. Dê um abraço pro seu pai, pra sua mãe, pros seus irmãos. E quando vocês fizerem um show junto, pode chamar que eu vou. Ah, com certeza, Tá bom? com certeza. Ok, nós vamos ficando por aqui. Agradecendo imensamente primeiro você que nos segue. Muito obrigado. Agradecendo também o pessoal do Grupo Asa Despa Tecnologias, que está com a gente desde o começo. O pessoal da Real Cestas, né, com as cestas básicas, está aparecendo aqui o endereço deles. O pessoal do Xi Studio, né, onde a gente grava aqui os episódios. Agradecer também a Deus e eu espero você na próxima, se assim Ele nos permitir. Até breve.